Imagina a cena. Você está dentro da sua própria casa, refém de um homem armado, completamente desesperado. E o país inteiro está lá fora, assistindo a tudo ao vivo, prendendo a respiração. É exatamente assim que a gente começa a nossa análise de hoje. Sem aquele glamour todo dos palcos, sabe? Mas sim com aquela tensão absurda que mostra quem uma lenda realmente é quando está de frente para o perigo extremo. Dia 30 de agosto de 2001. O Brasil simplesmente parou. O Fernando Dutra Pinto invadiu a casa da família Abravanel, e aquela figura que sempre foi o sinônimo de alegria nos nossos domingos estava ali, sob a mira de um revólver. A proporção que isso tomou, com todos os noticiários acompanhando cada segundo, e o alívio coletivo quando tudo acabou de forma pacífica, provam uma coisa indiscutível: a relevância cultural monumental desse cara. Ele não era só um apresentador, né? Ele já era praticamente uma extensão da família de quem estava em casa. Mas a grande pergunta que fica é: o que aconteceu antes de chegar nesse momento histórico? Como é que um garoto de apenas 14 anos, que vendia canetas na rua lá no Rio de Janeiro para ajudar a família, consegue construir um dos maiores impérios de comunicação do país e ainda ganhar o coração de uma nação inteira? Pois é, a gente vai entender isso agora. Esta nossa apresentação é uma verdadeira aula sobre como construir o próprio sucesso do zero absoluto, passando por cima de todas as adversidades imagináveis. Vamos então para a primeira parte, o homem e o mito. Porque para entender a genialidade nos negócios, a gente precisa primeiro olhar lá para trás, para as raízes humildes dele. O Sr. Abravanel é o primogênito brasileiro de imigrantes judeus. Os pais dele vieram fugidos da perseguição na Europa e no Império Turco-Otomano e acharam um porto seguro aqui no Brasil. E logo cedo ele percebeu que ia ter que colocar a mão na massa. Não era só por pura ambição nessa época, era uma necessidade real. Ele precisava se sustentar e ajudar a família no Rio. Então o trabalho duro foi literalmente a sua primeira grande escola. E olha como a mente dele já era ágil e inventiva desde moleque. Em 1944, ele era camelô e trabalhava estrategicamente no horário exato de almoço dos guardas. Ele e o irmão faziam quase uma peça de teatro para atrair a clientela. Aí em 46 o talento vocal fala mais alto e ele ganha de ninguém menos que o icônico Chico Anísio num concurso super disputado de locutor de rádio. Só que ele percebeu rapidinho que a rua dava muito mais dinheiro. Em 48, trabalhando naquela barca que faz a travessia Rio-Niterói, ele tem uma sacada genial. Cria um sistema de bingo para vender mais bebida durante a viagem. É essa lógica ágil que vai ser a base inabalável do império dele. E aqui tem uma lição de ouro super prática para o nosso dia a dia profissional. Ele sacou muito cedo que o comércio puramente mecânico não chama a atenção de multidões, mas quando ele juntava a venda com um truquezinho de mágica nas ruas ou com um bingo super animado na barca, ele oferecia uma experiência memorável para as pessoas. Juntar entretenimento com negócios é uma estratégia de vendas infalível e totalmente acionável. Funciona hoje do mesmo jeitinho que funcionava naquela época. E foi nessa fase de testar de tudo que o Sr. Abravanel virou, de um jeito muito perspicaz, o Silvio Santos. A mãe dele já o chamava carinhosamente de Silvio, mas o sobrenome Santos foi pura estratégia. Ele queria participar de vários concursos de calouros e não podia repetir o nome se não era barrado. Além da numerologia e da superstição fortíssima da era do rádio de que nomes com 5 sílabas traziam fama, ele mesmo brincava que escolheu esse nome porque os santos sempre ajudam. E, de fato, a identificação com o povo brasileiro foi imediata. Agora, a gente entra na segunda parte, a visão para os negócios. E vamos ver na prática como se transforma uma empresa falida. O contraste aqui era brutal. O Manuel de Nóbrega tinha entrado numa sociedade gringa e estava prestes a fechar as portas do baú da felicidade. Era um negócio que vendia baús de brinquedos através de carnês mensais, só que não conseguia entregar os produtos, e os clientes estavam furiosos. Onde todo mundo viu um fracasso, o Silvio enxergou potencial e assumiu o controle. A primeira coisa que ele fez, pegou aquelas caixas escuras que pareciam caixões e trocou por embalagens super alegres e coloridas. Implementou catálogos para o cliente poder escolher o próprio presente e ainda foi bater de frente com os credores pessoalmente para acalmar todo mundo. Foi uma virada de chave de mestre. E para alavancar o baú com produtos exclusivos, ele traçou uma meta ousadíssima: 40 mil. Ele foi lá e negociou direto com a fábrica de brinquedos Estrela, comprometendo-se a vender um lote absurdo de 40 mil bonecas. O Manuel de Nóbrega achou que aquilo era uma loucura total e abriu mão de vez da sua parte na empresa pelo medo do prejuízo financeiro. Mas essa atitude mostra o quanto ele era destemido em relação à escala. Era uma confiança absoluta na sua própria capacidade de persuasão e vendas. Chegamos à terceira parte, a criação de um império. É o momento em que ele sai da venda física para dominar a televisão.
Imagina a situação em 1960. Ele estava com o estoque cheio e percebeu que aquelas propagandas tradicionais já não eram mais suficientes. Ele precisava de uma vitrine gigante para vender os 40 mil carnês. A solução? Ele comprou um horário na antiga TV Paulista para estrear o programa Vamos Brincar de Forca. Sem saber direito, ele acabou inventando ali um modelo novo de entretenimento televisivo voltado totalmente para o varejo. E foi esse formato revolucionário que financiou todas as ambições que viriam depois. Mas ele não se limitou a aparecer na tela e sorrir, tá? A visão expansionista dele foi um trator. Ele sacou que precisava controlar os anúncios e criou a publicidade Silvio Santos. Depois, para não depender da estrutura de estúdios dos outros, montou a Estúdio Silvio Santos para produzir as próprias atrações. E ainda comprou a Liderança Capitalização, que mais tarde criaria a poderosa Telecena. A lição cristalina que a gente tira daqui é a importância vital de você ser dono de toda a cadeia produtiva no seu segmento, desde o produto, passando por como ele é produzido, até a forma de anunciar. O clímax dessa trajetória toda aconteceu em 1981. Depois de anos pagando verdadeiras fortunas para alugar espaços em outras emissoras e enfrentando várias tentativas de boicote dos concorrentes, ele mobilizou uma campanha histórica e conseguiu a sua própria concessão de televisão junto ao governo. O emocionante nascimento do SBT provou definitivamente que, quando as portas se fecham na sua cara, é porque chegou a hora de construir e abrir as suas próprias janelas. Quarta parte: lições práticas de sucesso. Como a gente aplica tudo isso na nossa vida hoje? Prestem muita atenção nestes 3 passos fundamentais. Primeiro, confiar na intuição acima de qualquer ruído. Em várias situações, ele contrariou conselheiros de terno e gravata simplesmente porque sentiu os desejos do público dele melhor do que ninguém. Segundo, tratar absolutamente todos com igualdade. Tem um monte de relatos mostrando que ele tratava o porteiro da emissora com o exato mesmo respeito que dava para um diretor executivo. E terceiro, enxergar oportunidades nas crises. Foi daquele porão escuro e endividado do antigo baú que ele tirou a base milionária do patrimônio dele. São atitudes claras e prontas para você aplicar na sua carreira profissional. A filosofia dele de ambição com o pé no chão se resume numa frase perfeita. Só não consegue objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna. Apesar de pensar muito grande, ele construiu o império dele tijolo por tijolo, degrau por degrau. Isso é um lembrete valiosíssimo contra aquela armadilha super moderna de querer chegar no topo de imediato sem esforço. A solidez de verdade vem da resiliência, do suor diário e da paciência de não tentar pular as etapas essenciais do nosso próprio amadurecimento. E assim a gente entra na quinta e última parte: crescimento e liberdade pessoal. A grande conclusão que a gente leva desse estudo é que o sucesso verdadeiro, aquele que aguenta a passagem do tempo e as crises, é edificado em cima de uma base inegociável de respeito ao próximo e de dedicação implacável. Esse legado ensina que, não importa o quão longe você chegue nos negócios, a conexão humana simples e genuína sempre vai ser o seu capital mais valioso. Bom, é fundamental destacar aqui que o roteiro e a apresentação que acabamos de acompanhar foram desenvolvidos pelo canal do YouTube Terceiro Cérebro. O canal foi criado especialmente para o público que busca incansavelmente por conhecimento, crescimento e liberdade pessoal. Então eu te convido a curtir, comentar e compartilhar este conteúdo, além, é claro, de se inscrever no canal. O seu apoio é absolutamente vital para a gente conseguir garantir a continuidade deste projeto, tá bom? Gostou deste conteúdo? Veja a análise em nosso blog, terceirocérebro@blog.com. E aproveito para deixar mais um convite muito especial. Entre em contato com a gente para solicitar uma apresentação gratuita deste conteúdo, todo estruturadinho em PowerPoint. É só enviar um e-mail para cerebroterceiro@gmail.com pedindo material. O nosso único pedido é que, em contrapartida, você se inscreva no nosso canal no YouTube para fortalecer a nossa comunidade. E para mantermos o rigor da nossa análise, aqui estão as referências bibliográficas que deram base aos fatos apresentados hoje. Os trabalhos do Juca Kfouri, do Dan Marcos, do Arlindo Silva e do Arthur Shechel. São títulos riquíssimos e uma ótima pedida para quem quer mergulhar ainda mais nos bastidores da televisão no Brasil. Encerrando nosso encontro de hoje, eu deixo uma reflexão final, totalmente inspirada nessa trajetória absurda de transformação e coragem. Com as lições que absorvemos hoje, qual será o seu próximo passo rumo à sua liberdade pessoal? Fica aí a reflexão para você. Um enorme abraço e até a nossa próxima análise.